Penso que já estamos online. Já, acho que já. O Diogo é que não está. Saiu. Ele saiu. Vai aparecer. Sim, desculpem, acho que fomos abaixo, eu fui abaixo por momentos. Já estamos, agora sim, agora sim. Para todos, muito boa tarde. A Associação Académica da Universidade de Lisboa está aqui reunida mais uma vez para mais uma edição da conferência Horizontes de Futuro. O que é a Universidade Portuguesa e que futuro queremos para o ensino superior em Portugal? São estas as perguntas às quais vamos procurar responder na próxima hora. Os nossos oradores são Viriato Firmino Marques, que é professor da Universidade de Lisboa, e Hélder Semedo, que é presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa. Como anunciado previamente, ou estava anunciado previamente, que António Branco, ex-aluno da nossa universidade e ex-reitor da Universidade do Algarve, também estaria aqui como orador nesta conferência. No entanto, por motivos de saúde inadiáveis, não posso estar presente, naturalmente que a Associação Académica e nós, já presentes, desejamos as melhores e tudo bom ao professor. Não queria deixar de começar por felicitar todos os estudantes que entraram na nossa universidade no passado domingo. Penso que foi aí que foram conhecidas as colocações do ensino superior. Desejar a todos as maiores felicidades neste ciclo que é muitíssimo desafiante, que é a universidade e que é uma etapa muitíssimo importante da nossa vida enquanto jovens. Este ano não vamos estar de braços abertos literalmente para os receber, de facto, mantendo aqui a distância, mas de facto vamos procurar também integrá-los e que eles se sintam parte de um todo que é esta academia. Por este ciclo de conferência já passaram vários nomes: Paulo Otero, Francisco Louçã, Filipe Gomes, Nuno Crato. Como já disse, vou estar com o Viriato Firmino Marques, que é professor catedrático da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, e Hélder Semedo, que é estudante, em primeiro lugar, da Faculdade de Direito, e presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, e eu, Diogo Ramalho, que vou procurar conduzir esta conferência durante a próxima hora. Começava por desafiar cada um dos oradores a fazer uma intervenção inicial sobre este tema, sobre estas duas perguntas que fazemos e às quais procuramos dar uma resposta, que universidade queremos e, no fundo, para onde vamos, que universidade queremos construir. E começava por dar a palavra ao professor Viriato Firmino Marques, por favor. Muito boa tarde ao Hélder Semedo, também ao Diogo Ramalho e a todos aqueles que nos seguem através das redes sociais. Para responder a essa pergunta, que é uma pergunta de abertura, eu preparei uma pequena apresentação que vou partilhar com todos, e vou já fazê-lo. Ora bem. Espero que todos consigam ver. Vou ampliar. Sim, já estamos a ver, professor. Exatamente. No fundo, adaptei um pouco o tema e vou partilhar convosco uma meditação sobre presente, futuro, teses e interrogações. Certamente que vamos falar, com certeza, eu e o Hélder, sobre a Universidade de Lisboa, mas penso que neste momento é muito importante, porque estamos a interrogar o futuro, fazermos um recuo em relação ao passado. Ou seja, penso que devemos sempre ter o cuidado de fazer um enquadramento dos temas. Para quê? Para não ficarmos presos um pouco na espuma dos dias. E, nesse sentido, as minhas observações vão ser, sobretudo, sobre a situação da universidade num período de tempo que não começou nem antes da pandemia, nem 10 anos antes. Ou seja, eu penso que estamos a falar de uma universidade à escala europeia, à escala mundial,
que nos últimos, vamos lá ver, 70, 80 anos, tem apresentado um conjunto de características preocupantes. E estas minhas reflexões de preocupação já estavam presentes, por exemplo, quando, em 2005, apresentei na reitoria da nossa universidade uma conferência também sobre este tema da universidade e chamei a atenção para que uma universidade justifica-se na tradição de quem a criou, que foi a Europa, não é? No fundo, estamos quase a comemorar um milénio de universidades na Europa e no mundo, por maioria de razão, quando serve 7 valores, ou 7 atitudes principais. Ou seja, a universidade tem que ser uma experiência de humildade crítica, de paixão pelo saber, de disciplina pela objetividade. As ciências que são ensinadas nas universidades caracterizam-se, quando são efetivamente fiéis à sua vocação, pela disciplina da objetividade, a persistência na autonomia, a capacidade de visão de conjunto, a atenção aos perigos e oportunidades da vida e a generosidade do serviço à comunidade. Ora, eu penso que, sobretudo, estes 3 valores e atitudes que estão um pouco a vermelho, na minha leitura, são aquelas características que mais em causa estão nas universidades do mundo hoje, não apenas em Portugal, mas haverá outros países onde a situação ainda é mais dramática, ou seja, eu penso que a autonomia está hoje muito fragilizada e não é apenas a autonomia face, digamos assim, ao Estado, não é? Portanto, durante, enfim, a Idade Média, quando se falava em autonomia, era sobretudo em relação aos reis, aos senhores feudais. Hoje a autonomia coloca-se noutros patamares, noutros campos. Também a capacidade da universidade, que é diversa, que é plural, que tem múltiplas disciplinas, múltiplas ciências, mas a capacidade de ela produzir uma visão de conjunto também se tem perdido muito e, como vimos agora com a pandemia, as universidades do mundo todo não foram capazes de antecipar o que aí vinha. Curiosamente, quem antecipou o que aí vinha ou foram alguns virologistas, epidemiologistas e o Bill Gates, não é? Que foi o homem que há 5 anos, numa conferência muito clara, apontou justamente para o que aí vinha. Como vos dizia, eu não estou, digamos assim, a introduzir nenhuma coisa que seja absolutamente nova, não é? Estou a partilhar reflexões com outras pessoas, enfim, de grande dimensão intelectual que me precederam e recordaria uma notável conferência que o grande pensador espanhol Ortega y Gasset efetuou em 1930 sobre a missão da universidade. O Ortega y Gasset, aliás, viveria em Portugal em 44, enfim, depois da Guerra Civil, depois da sua saída de Espanha, estaria em Portugal durante algum tempo, e nesse texto, nesta conferência de 1930, ele dizia uma coisa que me parece muito importante. Eu vou ler o que está. Não há remédio, dizia ele, para andar com acerto na selva da vida. Há que ser culto. Há que conhecer a sua topografia, as suas rotas ou métodos, isto é, há que ter uma ideia do espaço e do tempo em que se vive uma cultura atual. Ou seja, há 90 anos o Ortega y Gasset chamava a atenção para o facto de que a universidade, independentemente de toda a formação especializada que tem de dar em medicina, em direito, em engenharia, também tem de ser capaz de proporcionar aos seus estudantes, aos seus membros, uma noção da cultura atual, ou seja, dos grandes problemas do mundo em cada geração, em cada momento, e ele chamava a isto uma coisa muito interessante, a topografia, não é? A selva da vida. A selva da vida significa justamente que a vida é complexa, cheia de desafios, cheia de perigos, e a universidade deve ajudar-nos nesse sentido. Com muito pesar, Ortega chamava a atenção para uma categoria que ele também desenvolveria numa obra, enfim, a Rebelião das Massas, que é a categoria dos senhoritos satisfeitos, não é? Portanto, os senhorinhos satisfeitos. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que na nossa sociedade contemporânea, o tipo, digamos assim, de indivíduo que sai formado nas universidades é muitas vezes um especialista que não tem, de facto, uma visão de conjunto. E como sabemos,
o grande problema dos super especialistas é que às vezes, por serem tão super especialistas, nem especialistas são, não é? Mas vou ler outra vez a citação. Dizia ele, essa personagem média, ou seja, esse produto da universidade que sai sem cultura, sem essa cultura atual, é um novo bárbaro, atrasado em relação à sua época, arcaico e primitivo em comparação com a terrível atualidade e dimensão dos seus problemas. Esse novo bárbaro é principalmente o profissional mais sabedor do que nunca, mas mais inculto também. E vejam, a coragem dele dizendo, isto muitas vezes acontece na figura do engenheiro, do médico, do advogado, do cientista. Reparem que ele não está a dizer que não precisamos de engenheiros, advogados, cientistas e médicos. Precisamos mais do que nunca. Agora, o que nós precisamos é de uma universidade que tenha estatura para permitir que todas essas profissões que saem da universidade comunguem de valores de uma cultura geral que ele chamava justamente essa capacidade de interpretar os sinais da selva da vida, a topografia da selva da vida. Bom, vamos ao nosso tempo. As universidades estão atentas ao mundo? Eu penso que elas estão bastante distraídas, não é? Bastante distraídas. Reparem que, em relação às questões, apenas duas questões que fazem parte da crise contemporânea. Nós temos um grande desafio contemporâneo. Na minha perspectiva, o nosso problema é que, a nível mundial, nós não estamos a conseguir habitar este planeta. A nossa espécie, neste momento, está numa situação, digamos assim, de potencial de destruição, digamos assim, da Terra como casa comum dos homens. Estava agora com dificuldade na construção do negativo. E dois exemplos são claríssimos. Um é justamente as alterações climáticas e o outro o caso da pandemia. Não é? Portanto, demorámos 2 séculos para passar de 268 partes por milhão de volume de dióxido de carbono em 1750 para 312 em 57. Ou seja, durante 2 séculos nós tivemos uma subida significativa, mas ligeira comparativamente com o que aconteceu. Não é? Em 60 anos nós triplicámos esse aumento. Não é? Passámos para 417 partes por milhão de volume. Enfim, certamente que muitos dos que estão a seguir têm a noção de que este indicador é um indicador da gravidade das alterações climáticas, a concentração dos gases de estufa traduzida em CO2 equivalente. Por outro lado, também, não fomos capazes de antecipar a pandemia. Porquê? Fundamentalmente porque estávamos totalmente seguros da nossa invencibilidade, da nossa imunidade. E ignoramos, efetivamente, os riscos decorrentes de um problema também ambiental, que é a 6ª extinção biológica que está a acontecer. Ou seja, se lermos a literatura da Organização Mundial de Saúde, verificamos o seguinte, verificamos que 75% das novas doenças contagiosas que estão a surgir no mundo, nos últimos 30, 35 anos, são zoonoses. Ou seja, é o mesmo fenómeno da Covid-19, não é? Da SARS-CoV-2, são vírus que transitam de espécies animais para a nossa espécie. E isso acontece fundamentalmente porquê? Acontece porque os habitats dessas espécies estão a ser destruídos, essas espécies estão a ser diminuídas ou exterminadas e há um processo de, digamos assim, de fuga desse material genético, bactérias ou vírus, para outras espécies, nomeadamente para aquela que neste momento aparece triunfante no planeta, que somos nós, a espécie humana. Ora, porquê é que isto acontece? Eu julgo fundamentalmente o que nós temos aqui é a universidade está prisioneira de uma utopia fortemente tecnológica e de uma utopia de dominação da natureza que não nasceu no século XX, vem de trás, vem do período moderno, vem de há 400, 500 anos. Eu dou aqui algumas linhas de orientação nesse sentido. E o problema central é que se nós, ao construirmos a nossa tecnologia, não incluímos nessa tecnologia os efeitos de feedback, de retroação positiva e negativa, derivados do facto de que a natureza é um sistema muito complexo, muito frágil, mas muito complexo,
e não uma espécie de reservatório de matérias-primas ao nosso dispor. Não é? A natureza não é um armazém. A natureza é uma totalidade viva e nós somos parte dela. Não é? Portanto, a atitude dominante hoje, e as universidades também acabam por ser reféns dessa atitude, é de considerar que existe uma diferença entre a cultura humana e a natureza. E o resultado, efetivamente, tem-se traduzido na forma como o ambiente tem sido posto em causa e, com isso, evidentemente, estamos a pôr-nos em causa a nós próprios. Por outro lado, também, nas universidades, nós continuamos a ver um aspecto que me é muito preocupante e que é justamente a divisão das duas culturas. O que é que eu quero dizer com isto? Todos nós sabemos, enfim, no caso do Diogo e do Hélder, são muito mais novos do que eu, provavelmente isso já não aconteceu, mas, por exemplo, no meu tempo, quando terminávamos o secundário, tínhamos que escolher entre letras e ciências. Aliás, ainda na fase final do secundário já era necessário. No fundo, isto são as duas culturas, não é? Portanto, no fundo, nós temos duas culturas. Uma cultura de humanidades, de letras, e uma cultura das ciências que utilizam métodos quantitativos. Não é? As ciências da natureza, as ciências que têm, digamos, a matemática como o seu eixo fundamental. E, por incrível que pareça, ao fim destes anos todos, destes séculos todos de separação, pelo menos 2 séculos, nós continuamos a ver que estas duas culturas não comunicam o suficiente. Não digo que não comunicam completamente. Por exemplo, a nossa Universidade de Lisboa participa num doutoramento em alterações climáticas, em que são representados todos os ramos do saber, letras e ciências, em todas as suas dimensões. Mas isto é uma realidade, não é o comum. E vemos que do lado das humanidades persiste a timidez em entrar em terrenos alheios, como se perceber o que é o ciclo do carbono ou o efeito de albedo não constituíssem habilitações mínimas para habitar a Terra no século XXI. E do lado das ciências tecnológicas, domina o afã das aplicações que possam ser recompensadas com capital e prestígio. Ou seja, uma universidade, fiel àquela ideia que o Ortega defendia, seria capaz de unir estas duas culturas numa cultura de preocupação pelo futuro. Porque nós vamos precisar, para enfrentar o futuro, vamos precisar de todos. De juristas e de engenheiros, de psicólogos e de economistas, não é? De físicos, de matemáticos, de juristas, enfim. E por isso, no fundo, o que é que vejo também como preocupação? A questão da autonomia. Hoje a autonomia, nos países democráticos, como é Portugal, não é tanto a dependência em relação das universidades públicas em relação ao Estado. Hoje, por todo o mundo, nós vemos a generalização de um fenómeno que começou sobretudo nos Estados Unidos. Eu estou aqui a ler-vos uma citação de uma obra muito importante de uma grande bióloga marinha chamada Rachel Carson, uma mulher extremamente importante, nomeadamente para a consciência da crise ambiental, e ela, numa obra chamada Primavera Silenciosa, Silent Spring, uma obra importantíssima, publicada em 62, ela chamava a atenção para este aspecto que hoje em dia é o padrão. Ela dizia o seguinte: as maiores companhias químicas despejam dinheiro sobre as universidades para apoiar a pesquisa sobre inseticidas. Este livro, o Silent Spring, foi uma denúncia do DDT e do seu impacto terrível sobre a saúde pública e sobre a biodiversidade. Isso cria bolsas atrativas para estudantes graduados e posições também atraentes para o pessoal permanente. Por outro lado, os estudos sobre controle biológico, ou seja, o que é o controle biológico? É quando nós usamos uma espécie para combater os insetos, uma espécie natural para combater os insetos. Só que os estudos sobre controle biológico, por seu lado, nunca são tão favorecidos pela simples razão de que não prometem a ninguém as fortunas que são conseguidas na indústria química. Quer dizer, é difícil fazer uma patente de um controle biológico natural, não é? Portanto, enquanto que os inseticidas são criações que são patenteadas, as outras estão à disposição da natureza, não é? Esses estudos são deixados ao cuidado das agências estaduais e federais, onde os salários pagos são muito menores. Vejam que isto é uma situação totalmente realista. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente hoje como muitas universidades, muitas áreas do saber dentro das universidades, estão totalmente ligadas a setores económicos.
E eu não estou contra a colaboração entre setores económicos e a universidade. A universidade deve contribuir para uma economia saudável, sustentável, com certeza. Os nossos alunos são formados para poderem ser profissionais competentes no mercado de trabalho e no mercado económico. Agora, eu não sei se tem sentido as universidades ficarem dependentes, nomeadamente de setores económicos, que têm impactos negativos e em relação aos quais essa dependência cria registros de silêncio, regimes de silêncio, regimes de indiferença organizada. Não é? Isso é uma coisa diferente. Isso penso que põe em causa a nossa independência como universidade. E no fundo o que está, estou já a terminar, o que está aqui em causa, de facto, é duas visões de universidade que dependem também de duas visões de ciência. A ciência agora como episteme, quer dizer, no conjunto, não é? Dos saberes, letras, ciências, tudo em conjunto, no sentido da própria ideia da universidade. E o que nós vemos aqui é que o século XX foi muito dominado por uma ideia de uma ciência conquistadora, que fazia sentido na altura, fazia todo o sentido na altura, e foi desenvolvida por pessoas de grande valor intelectual. Eu trago-vos aqui o Vannevar Bush, que foi enfim, um académico e um político de ciência norte-americano, que no final da Segunda Guerra Mundial produziu para o presidente norte-americano, que começou por ser para o presidente Roosevelt. O Roosevelt morreu, ficou para o Truman, um relatório que deu origem à National Science Foundation, que é uma das principais fundações científicas federais americanas. É o correspondente à nossa FCT, só que a uma escala exponencial. Não é? E é um documento que vale a pena ainda hoje ler, não é? Porque é claramente uma ideia de uma ciência que se destina a desbravar o planeta para o serviço da qualidade de vida e do bem-estar dos seres humanos. Com um pequeno detalhe, é que em 1945 nós ainda não tínhamos a noção exata dos limites da Terra, dos limites do planeta, dos limites dos ecossistemas. E hoje já não é assim. Hoje temos cada vez mais. Portanto, no fundo, o que está em causa é compreender que a universidade deveria ter no eixo da defesa da habitabilidade do nosso planeta um fator unificador de todos os domínios. A universidade europeia, a universidade à escala mundial, e isso implica justamente uma atenção, digamos assim, ao cuidado da terra. Ou seja, se nós queremos recuperar o estado calamitoso em que o ambiente se encontra, do clima à biodiversidade, nós não podemos dispensar o contributo de milhões e milhões de professores, investigadores e estudantes por todo o mundo, que são, digamos, a elite do conhecimento à escala mundial e que têm uma capacidade de multiplicação, de inovação, de criatividade e que são fundamentais se quisermos restaurar o habitat humano que é este planeta. Não é? Fiquem aberto, voltando aqui ao meu slide, a imensa campanha pela reconstrução de um novo modelo de universidade e da episteme, centrado, como bem sugeriu Hannah Arendt, uma filósofa americana de origem judaica-alemã, não regressa à Terra, antecipando o papel central que é hoje desempenhado pela nova reorganização das ciências em torno do sistema Terra. É muito curioso porque hoje em dia, de facto, temos um conjunto, uma espécie de galáxia de ciências, que são as ciências do sistema Terra, que de certa forma são elas que continuam hoje a procura pela tal ideia de conjunto, de visão de conjunto, a tal ideia de cultura da atualidade de que falava o Ortega, e de cuidado pela terra também. Portanto, não existe qualquer segurança de que ainda vamos a tempo para evitar um grau de sofrimento significativo no processo de entropia causado pela crise ambiental e climática, que inviabilize essa coordenação de esforços inerente à funcionalidade da civilização humana. Contudo, resta uma certeza: se as universidades quiserem seguir em frente, como se tudo estivesse bem, então poderemos estar certos de que no horizonte se erguerá o espectro do colapso e não o anjo da salvação. Ora, para terminar, eu gostaria só de fazer aqui uma evocação de um grande académico português, felizmente ainda está vivo com, enfim, é talvez, sem dúvida, o nosso decano da academia,
e uma pessoa que é muito conhecida, evidentemente, todos conhecem, todos os estudantes e professores conhecem. Estou a falar do professor Adriano Moreira, mas o que talvez não conheçam, este homem é conhecido por muitas coisas, como sabemos, não é? Ele fez muitas coisas pelo país, em muitos períodos, em muitas fases da vida política do país, mas vejam bem que numa data muito distante daquela em que nós estamos, em 1966, ele escreveu um artigo, já vão ver o nome interessantíssimo, o título interessantíssimo do artigo, e é um artigo de que as minhas palavras parecem apenas um eco. Ou seja, ele fala justamente do papel que as ciências sociais e humanas, no âmbito dessa episteme, dessa universidade conjunta, têm para despolutar um debate sobre os riscos, os perigos em que o nosso próprio progresso tecnológico acaba por nos conduzir. E ele escreveu, o professor Adriano Moreira, em 1966, há um domínio de angústia comum da humanidade que constitui o fulcro da autonomia e do universalismo das ciências sociais. Esse domínio é essencialmente preenchido pelos problemas suscitados pelas crises e revoluções contemporâneas, assim como pela evolução das ciências da natureza e das suas técnicas. Isto é um aspecto extremamente importante. E continuava. Já não são problemas de um ou de cada homem. São problemas do género humano, e agora vejam esta parte final interessantíssima, estarrecido com o poder que alcançou, só ultrapassado pela sua ignorância. Isto são palavras sábias. Aqui temos sabedoria, não temos apenas acumulação de informação. Ou seja, esta clivagem entre um poderio que não é esclarecido é o nosso problema central hoje, em 2020. Como já começava a ser em 1966. E chamo a vossa atenção, todos aqueles que me escutam agora e que me veem, que este artigo do professor Adriano Moreira chamava-se Para o Ministério da Ciência. Ou seja, muitas décadas antes de existir o Ministério da Ciência, o professor Adriano Moreira percebeu perfeitamente que seria fundamental termos um Ministério da Ciência. Não é? Enfim, e tem aqui a bibliografia que apoia a minha intervenção, e já falei muito. Espero que tenha partilhado convosco a minha visão destas questões para continuarmos o debate. Muito bem, professor. Deixe-me dizer, ao longo da sua intervenção vieram à cabeça inúmeras questões que são muito atuais e que urgem a resposta. A divisão das famílias científicas, digamos assim, a questão da autonomia e o financiamento, no fundo, o esforço de financiamento que as próprias universidades fazem com recursos extra orçamento de Estado, claro. O que é que isso implica na qualidade e na pertinência da sua investigação e da sua produção científica. Enfim, vieram a diferentes questões e acho que se tivesse que planear esta conferência, depois desta intervenção, planearia de uma forma bastante diferente. Mas agora passo a Já estamos lançados. passo a palavra ao Helder para a intervenção inicial. Helder, força. Bem, obrigado. De facto, falar depois de uma intervenção destas diminui o que eu vou aqui dizer, mas vou tentar não diminuir as expectativas que o público tem depois de uma intervenção que o professor Viriato Marques fez. Eu não fiz uma pesquisa tão aprofundada no tempo relativamente à questão da universidade, do papel que a universidade tem que adotar no país. Tenho a minha concepção pessoal de universidade e, portanto, também, lá está, a universidade, no meu ponto de vista, está muito vocacionada ultimamente para as questões do orçamento. Aliás, sempre que nos sentamos à mesa com os decisores do ensino superior, é sempre para falar de orçamento, e de facto não era isso que estava, quando a universidade foi pensada, era sobretudo para pensar a ciência, para pensar as artes, as humanidades e por aí fora. Recordo-me de uma conversa que tive há relativamente pouco tempo, no âmbito de uma iniciativa que ocorreu na cidade universitária, com uma ex-aluna da nossa universidade, que é a escritora Lídia Jorge. E de facto ela dizia que no tempo dela, a universidade, a sua geração, no âmbito das palavras, e vou tentar aceitar e preciso vermos, que a sua geração
fez uma revolução e tudo o que recebemos agora, bem ou mal, foi o que a sua geração lutou para que nós temos. Portanto, de facto, houve muitas conquistas nos últimos anos, de uma geração. O mundo naquele tempo era de outra forma e agora é outra. De salutar que a universidade, e quando digo a universidade falo na sua globalidade, não estou a centrar agora a intervenção no âmbito da Universidade de Lisboa. A minha opinião é que, lá está, no âmbito daqueles debates todos que há sobre o ensino superior, aquilo que me dá a sensação é que a universidade está mais preocupada com princípios expansionistas do ensino superior, ou seja, vamos ter mais alunos, porque significa um aumento da receita, ou por via do Orçamento de Estado, ou por via das propinas, em vez de ser um espaço de desenvolvimento, ou seja, um espaço que, ou seja, a ideia da universidade, aquilo que eu pouco conheço da ideia da universidade, é que a universidade assentava em princípios de desenvolvimento. Ou seja, a universidade serve para desenvolver o país, serve para desenvolver a Europa, e a universidade foi, lá está, na altura do Renascimento, dos Médici, a universidade tinha como princípio desenvolver as sociedades, encontrar respostas para os problemas das pessoas. E, de facto, vimos, lá está, sou ainda um jovem e já passei por 3 crises, vamos supor. Portanto, tivemos o 11 de setembro, tivemos a crise de 2008 e agora estamos a passar por uma crise de pandemia. Portanto, a minha geração já passou por 3 crises em tão pouco tempo. Então, são crises completamente diferentes, mas a de 2008 foi muito grave para a minha geração e, portanto, porque a universidade daí, em 2008, em 2013, não dava um sinal de alento, um sinal de esperança aos jovens, neste caso aos jovens portugueses, não deu esse sinal de alento. Aliás, recordo-me sempre que, ainda em conversas com familiares, dizia sempre, tens sempre que tirar tens sempre que ir para a universidade, e normalmente é o que se diz, tens sempre que ir para o ensino superior porque é o bilhete da garantia que terás o emprego. E o que aprendemos é que a universidade não pode ser uma fábrica do SSS, ou seja, de uma fábrica da formação de especialistas especialmente especializados. E de facto é o que acontece em muitas escolas do país, em que tentam formar pessoas para aquela área específica e não para a quantidade de empregos que as pessoas vão ter ao longo da vida. Portanto, no caso da Universidade de Lisboa, a esmagadora maioria das escolas formam os alunos, no caso da Faculdade de Direito, para serem bons juristas, só. Na Faculdade de Ciências, para serem bons cientistas e por aí fora. Na Faculdade de Medicina, bons médicos. Na Faculdade de Psicologia, para serem bons psicólogos. E não pode ser assim. Porque não é garantia, né, que nós, ao longo da nossa vida, de 50 anos de trabalho, nós iremos fazer, lá está, sermos advogados, sermos médicos, sermos psicólogos, cientistas, ao longo da nossa vida. Daqueles 50, 40 anos, a idade da reforma vai aumentando, e, portanto, seremos, de facto, profissionais daquela área, ou seja, profissionais especialmente especializados naquela área. Portanto, a universidade tem que mudar completamente o paradigma. Eu, aliás, uma das coisas que eu mais critico na universidade é que, relativamente às questões das alterações climáticas, a universidade não previu essa consequência que é uma catar para o nosso planeta, não previu a pandemia, okay? E, portanto, se a universidade antes era a resposta que tínhamos relativamente... A universidade, a gente olhava para a universidade como um motor ou como um fator de responder ao futuro. Ou seja, nós criamos a universidade, ainda muitos séculos atrás, para responder aos problemas do futuro. E, ultimamente, não tem respondido. Ela responde aos problemas imediatos, e não aos problemas do futuro. E isso coloca vários problemas, não atuais, mas problemas daqui a 5, 6, 7 anos. E, portanto... E outra coisa que também é muito importante falar, relativamente à questão dos estudantes que entram no ensino superior, e visto que estamos na semana em que entraram cerca de 50 mil estudantes na universidade, e toda a gente se preocupa com a quantidade de estudantes que entrou e não com a qualidade dos estudantes que entrou. Eu não estou a dizer que todos os estudantes devam ser selecionados se têm ou não o mérito ou desmérito para entrar no ensino superior. Longe disso. A universidade tem que ser, sim, o espaço de inclusão, o espaço de democratização e o espaço de participação. Os currículos das várias escolas não podem estar centrados numa realidade que foi uma realidade do ano passado. Os currículos têm que ser, como é que eu devo dizer, têm que ser, falta-me agora a palavra,
têm que ser atualizados, ou seja, adequados e atualizados. Portanto, atualizados. Há currículos na Universidade de Lisboa e há muitos cursos na Universidade de Lisboa, e agora se centra o debate na Universidade de Lisboa, cursos que selecionam da mesma forma que se selecionavam há 50 anos. Okay? E, portanto, não pode ser, porque nós não podemos ainda ter aquele modelo, e lá está, foi uma coisa que muito mudou com a questão da pandemia, e que os próprios alunos ainda não se conseguiram adaptar, porque estavam muito habituados àquele modelo de sala de aula, de anfiteatros. Eu recordo-me que o modelo que se dava há cerca de 50 anos, nomeadamente na Faculdade de Direito ou na Faculdade de Letras, a forma como se dava as disciplinas era o professor em cima do palco e os alunos em cima no anfiteatro, completamente distantes. E recordo-me perfeitamente de uma discussão que tive, uma conversa que tive com uma professora do Instituto Superior do ISEG, em que ela dizia que teve 3 anos para convencer a direção da faculdade, porque ela gostaria de ter, no âmbito das suas aulas, gostava de ter mesas redondas. Uma coisa simples. E essas mesas redondas, na ótica da professora, serviria para os professores fazerem uma coisa muito simples em qualquer ser humano, que é dialogar. Tudo bem, pode haver competição, mas as pessoas, o ser humano, tem que dialogar um com o outro. O que é que vais fazer? Como é que tu pensas? Tem que haver um contraditório e a argumentação. E isso não tem havido. Os alunos, ainda há escolas na Universidade de Lisboa que ainda têm aquele modelo de carteira ao Estado Novo, em que a carteira ainda está fixa ao chão e que ainda se mantém essa carteira. Das duas uma. Vivemos no passado ou não soubemos atualizar-nos com o tempo. Portanto, aí tem que haver uma alteração radical. Eu lembro quando cheguei à universidade, há coisa de 2 anos, a minha primeira aula foi de Direito Romano, com o grande professor da nossa casa, que é o professor Vera Cruz, uma pessoa que tem um pensamento muito transversal e horizontal dos vários problemas que nos afetam. E de facto, a primeira coisa que ele fez foi isto, foi nós todos na primeira aula, todos com os cadernos e com os lápis ou com os computadores, e ele disse assim, vocês não vão escrever nada do que eu estou aqui a dizer, okay? Porque o que eu vou dizer vai ficar nas vossas cabeças. Okay? Depois, quando vocês saírem daqui, já não interessa nada. Portanto, guardem os cadernos, fechem os computadores e aprendam. Portanto, aquela ótica do mestre e do discípulo. Okay? Muito nessa ótica. Portanto, de haver uma ligação efetiva entre o professor e o estudante. Quantos alunos passam pelas nossas cadeiras, nas nossas faculdades e se lembram no semestre seguinte quem foi o professor da disciplina que teve no semestre anterior? Poucos conhecem. Portanto, significa que os professores e os alunos não fizeram o que lhes competia. Tem que haver uma ligação efetiva entre professores e estudantes. Okay? E, portanto, há professores que conseguem fazer essa ligação efetiva e que há professores que nos marcam por toda a vida. Eu ainda me lembro da minha professora do primeiro ano e já estou no ensino superior e, portanto, quando saí da universidade, quero lembrar daqueles professores que me cruzei nos corredores ou na Alameda da universidade e digo que aquele professor serviu para a minha formação, não só do ponto de vista profissional, mas também a formação enquanto cidadão. E é isso que é importante. Uma das coisas que eu disse na semana passada foi que a universidade não serve só para formar estudantes para o mercado de trabalho, serve também para formar cidadãos. E isso a universidade não tem sabido fazer. Aliás, quando olhamos para a abstenção que tem havido nas eleições autárquicas, nas legislativas, nas presidenciais, nas europeias, aquilo não é só responsabilidade dos políticos ou do governo, como muitos de nós gostamos de culpabilizar, mas também é nossa. Quando digo nossa, da universidade, de nós também como estudantes, de nós também como professores, todos nós somos responsáveis por aquilo. Portanto, nós nunca podemos ter um discurso segregacionista, aquilo é culpa do outro, não é meu. Não é? Aquilo é culpa daquela escola que faz as coisas mal. Nós todos, como sociedade, temos que encarar os problemas como somos todos partes da mesma comunidade e temos que saber resolver os mesmos problemas de forma conjunta. Lá está, eu pessoalmente não vou conseguir alterar a trajetória das alterações climáticas, mas com pequenos gestos consigo fazer a diferença. Ou seja, em vez de utilizar o veículo pessoal, utilizar os transportes públicos. Em vez de estar 1 hora, 2 horas na banheira, estar menos tempo. Okay? Se a gente tiver essa atenção com o planeta, tudo bem, as pequenas coisas que eu faço, se todos juntos fizermos pequenas coisas na poupança da água, na diminuição da emissão de gases com efeito de estufa, se todos nós fizermos pequenas coisas, no final do dia são grandes coisas. E, portanto, conseguiremos, muito a breve trecho, conseguir concretizar aquelas metas que estavam previstas no Acordo de Paris e que, se todos nós continuarmos a fazer as nossas vidas como fazíamos há 20 anos, nada mudará.
tudo continuará igual, e hoje temos um Covid, daqui a 6 meses ou daqui a um ano haverá outra pandemia, haverá uma catar climática, como já aconteceu com o Pedrógão Grande, e portanto, neste caso em Portugal, mas acontecem diariamente vários casos do ponto de vista das alterações climáticas, acontecem nas Américas, acontecem nas Ásias, aqui na Europa estamos um pouco protegidos contra esse tipo de sintomas e, portanto, não levamos tanto em cima da pele, não sentimos isso na pele. Mas se olharmos para o que está fora da nossa freguesia, fora da nossa aldeia, percebemos que há muitos problemas de coisas que fazemos em Lisboa que têm uma consequência direta em África, na Ásia ou na América Latina. E, portanto, se nós não nos preocuparmos como um todo, é que hoje são os cidadãos da América Latina, hoje são os cidadãos da China, amanhã seremos nós. Okay? E se nada fizermos hoje, daqui a 10, 15 anos será impossível inverter a trajetória e, de facto, será, o extermínio da nossa raça, digamos assim. Muito bem, muito bem. Acho que, enfim, também simultaneamente também levantaste. Sim, já terminei. Muito pertinentes e pronto, enfim, dava aqui para um par de conversa. Mas eu vou começar por fazer agora a pergunta que tinha planeado, no caso, para o professor Viriato Germano Marques. Gostava de lhe fazer, de lhe perguntar, o Helder começou por falar na questão da massificação, do número de alunos, e é a qualidade e a quantidade, claro que isso importa, não é? Mas a verdade é que o professor conheceu uma universidade do ponto de vista da sua composição muito diferente daquela que nós conhecemos hoje. E eu penso que também todos reconhecemos, e quero ouvir a sua opinião sobre isso, sobre, de facto, como é que era a sua universidade e como é que é a universidade hoje, sobretudo ao nível de alunos, como é que eles são, de onde é que eles vêm, se antigamente, de facto, era muito difícil aceder à universidade. Já estamos a falar, claro, os meios económicos são muito importantes, mas também os próprios meios geográficos, mesmo talvez as famílias com mais, economicamente, mais, enfim, com uma vida mais facilitada, muito provavelmente os filhos acabavam por não seguir estudos, mesmo que a família até pudesse, porque acho que o país, em 74, o país não se conhecia a si próprio, na verdade, não é? Exatamente. Que diferenças é que encontra na universidade do seu tempo, do tempo em que foi estudante e de hoje, e também se melhorares para melhor, não é? E se Claro. de facto há aqui coisas positivas desta massificação. Claro. Muito bem, Diogo, vou com certeza responder. Permita-me só fazer 30 segundos, uma ligação com aquilo que o Presidente da Associação Académica da Universidade de Lisboa, o Helder Semedo, referiu agora mesmo, e já se percebe porque é que ele é Presidente, depois desta intervenção. Eu julgo que as nossas duas intervenções procuraram, de certa forma, e coincidiram num aspecto, que é o seguinte: a universidade tem um conjunto de questões que são muito importantes de funcionamento. Não pode haver universidade se não existir um bom orçamento, justo e adequado. Não pode haver universidade se os estudantes que vêm de fora não tiverem alojamento. Não existir, no fundo, uma forma de garantir que não ficam esmagados no estudo por causa da precariedade dos quartos onde vivem ou das condições incertas de alimentação e de alojamento. No entanto, é absolutamente fundamental nós não fazermos uma confusão entre os aspectos que são instrumentais e os aspectos que são, digamos assim, de finalidade. Não é? Ou seja, a universidade tem uma finalidade, ou tem várias finalidades. E como eu referi, como o Helder referiu, e cada um com a sua linguagem, mas sempre, penso que na mesma direção, com certeza que a universidade deve lutar pela empregabilidade dos estudantes, sem dúvida. Mas como é que nós podemos servir esse objetivo nobre, que é o de contribuir para que os estudantes tenham uma profissão, possam inserir-se na sociedade, fazer as suas carreiras, constituir as suas famílias, se não nos interrogamos sobre a situação das políticas e do futuro do emprego. Não é? Nós vivemos, o Helder se referiu isto e muito bem, que é, qual é o sentido de estar
a criar especialistas pensados com padrões de há 30, 40 anos, numa sociedade de crise ambiental, mas também de revolução tecnológica, inteligência artificial, por exemplo, robótica, não é? São desafios gigantescos. E a universidade não pode, deve ser uma vanguarda na reflexão sobre os prós e os contras destas inovações tecnológicas e sobre a forma, o aconselhamento da sociedade e do poder político acerca do caminho a seguir para enfrentar estes desafios. Porque eles vão acontecer, estes desafios vão acontecer. Agora, vão acontecer com uma sociedade preparada, com o contributo da universidade, ou vão acontecer como surpresa. Quer dizer, se nós não estudarmos o assunto, não pensarmos sobre ele, não pusermos os recursos da universidade ao serviço da sociedade para pensar o impacto da robótica, por exemplo, da inteligência artificial, não é? Nós sabemos, só para dar um exemplo, não estamos a falar apenas na mudança do padrão de empregabilidade de áreas não especializadas. Por exemplo, nós sabemos que a inteligência artificial está neste momento a tirar, a destruir empregos, não é? Na medicina, não é? Os especialistas em meios auxiliares de diagnóstico, não é? O futuro não é promissor, na medida em que os programas de inteligência artificial, os algoritmos da inteligência artificial, estão, no fundo, a fazer, com muito rigor, o trabalho que antes era feito por especialistas. E isto não vai ser detido, isto vai seguir em frente. Agora, como é que nós enfrentamos isto? Ou seja, a própria forma como a universidade prepara médicos vai ter que integrar estas dimensões. E a própria forma como a profissão se pensa vai ter que ser equacionada, não é? Isto só para dar um exemplo diferente da área do ambiente, não é? Já falámos aqui bastante e que é uma área absolutamente central. Em relação à pergunta que o Diogo me faz, eu entrei na universidade mesmo na altura da transição, ou seja, a minha universidade não é ainda a do Estado Novo, na fase final do marcelismo, na altura de Marcelo Caetano, é a universidade já após 25 de Abril. Eu entrei na universidade justamente, basta dizer-vos que a minha primeira aula aconteceu no dia 25 de novembro de 75. Portanto, ainda em plena revolução, não é? Portanto, exatamente, um dia. E apanhei a universidade com as duas características, ou seja, uma universidade onde efetivamente estava ainda representada, fundamentalmente, enfim, estavam representados os filhos e as filhas da burguesia, da classe média, não é? Mas uma universidade que também já se abria para outras camadas da população. Não é? Claro que hoje a situação a universidade está, e a expressão é mesmo esta, muito mais aberta, muito mais democratizada, com certeza que sim, considero que sim. Não é ainda tanto como nós gostaríamos que fosse e como queremos que seja, não é ainda também distribuído igualmente em todas as regiões. Ainda há muito pouco tempo vimos um relatório sobre os Açores, a região autónoma dos Açores, em que em cada 10 estudantes que entra para o primeiro ano, não é? Para a antiga primeira classe, apenas 1 em cada 10 é que frequenta a universidade. Não é? Portanto, é uma situação realmente, enfim, que é mesmo complicada, mesmo à escala da média nacional. Que a média nacional, à escala europeia, também de facto, não é muito positiva. Mas há um aspecto aqui que me parece importante, que também já foi referido pelo Hélder, que é temos um olhar qualitativo sobre isto. Ou seja, o olhar que não é apenas a de ter mais alunos, é também o de ter mais condições de formação, de acolhimento. Isto passa também por nós, professores, como é evidente, passa pela nossa capacidade de apoiarmos com tutorias, com recepção de alunos, com boa informação, não só no período de inscrição e da entrada, como agora está a acontecer, não é? Em todo o país, os estudantes estão agora a entrar, mas também ao longo do curso. Não é? E a própria forma como as universidades conseguem cativar, no bom sentido do termo, como é evidente, cativar através do cuidado, através da atenção, do acompanhamento, os antigos alunos. Portanto, a ideia, digamos, de apoiar e estabelecer uma ligação fazer um contrato para a vida, digamos assim, entre os estudantes e a sua universidade, é uma ideia que é muito útil. Até no sentido, repare-se mais uma vez, instrumental, ou seja, é útil. Porque a universidade, para ser uma boa universidade, deve ser uma comunidade de homens e mulheres, não é? Livres, mas é útil também porque as estruturas dos antigos alunos, em muitos países do mundo, funcionam também como uma forma de financiamento que não compromete a autonomia. Nós temos muitos antigos alunos
que por motivos vários, pelo seu talento, pelo seu, enfim, se tornaram pessoas importantes na economia, não é? São empresários, são pessoas que têm recursos e que são capazes, vemos isso, por exemplo, nos países anglo-saxónicos, e que fazem donativos significativos, não é? Criam bolsas de estudo, criam cadeiras com o seu nome ou com o nome das suas empresas, não é? Numa situação completamente diferente daquela situação do slide da Rachel Carson, em que uma empresa determinada pagava um departamento, não é? Portanto, é completamente diferente. Uma coisa é, efetivamente, a doação, que é feita de coração aberto, por amor à universidade, por um antigo estudante. Outra coisa é ficarmos na dependência do setor privado em áreas, sobretudo, complicadas, não é? Áreas que têm um grande atrito social e uma grande censura social. Não é? Portanto, eu diria que para fazer uma síntese, fizemos um grande caminho, com certeza, desde o 25 de Abril, mas a paisagem do mundo e do país mudou tanto que eu acho que nenhum de nós, eu não sei o que é que o Hélder pensa sobre isto, mas certamente não pensará muito diferente de mim, acho que não temos ainda razões para fazer grandes celebrações, não é? Porque o peso das novas tarefas e dos novos desafios é de tal maneira grande que, sem negar ou sem esquecer o que já conseguimos, temos que nos concentrar nos desafios do presente e do futuro. Muito bem. Olha, eu gostava de perguntar, em primeiro lugar, naturalmente podes responder ao repto que foi lançado pelo professor, mas gostava de perguntar relativamente em ti em específico, dado que é o primeiro ano em que os alunos do ensino profissional puderam aceder a cursos, no caso do ensino superior politécnico, pela primeira vez tiveram um concurso com exames que fazem jus às suas aprendizagens e aos módulos e às disciplinas que têm durante os 3 anos de formação no ensino profissional, no ensino secundário profissional. Como é que tu vês isto? Achas que é uma oportunidade e dá-te em consideração que creio que é meta do governo, não sei se já é 40, se é 40 ou 50%, de ter 40 ou 50% dos alunos do ensino secundário a frequentar o ensino profissional. É uma oportunidade, sim ou não? Achas que serve a ideia serve a universidade, mas mais do que servir a universidade, serve o país, serve a ciência, serve a educação e o progresso? Eu acho que a palavra oportunidade aqui acho que não é a mais indicada, porque de facto a criação deste concurso especial para estudantes do sistema profissional era o cumprimento, digamos assim, de uma coisa que já vinha de trás, ou seja, em 86, quando fazemos a lei bases do sistema educativo, e portanto onde se pressupunha que todos os indivíduos que estivessem habilitados com curso de ensino secundário ou equivalente e que fizessem prova dessa capacidade para a sua frequência, não podiam ser impedidos de aceder ao ensino superior. E, portanto, era a concretização daquilo que está previsto na Constituição, que é, nomeadamente, o princípio da equidade e da igualdade de oportunidades no acesso e no ingresso ao ensino superior. Ou seja, não poderia haver uma limitação ou uma barreira social para os estudantes que escolhessem outra forma de ensino. E sabemos que, dadas as políticas seguidas a partir dali de 2013, em que houve uma aposta massiva nos cursos profissionalizantes e que muitos dos estudantes foram empurrados, derivado de uma coisa que na altura foi muito contestada, inclusive pelos estudantes, que era o estatuto do aluno e da ética escolar. E, portanto, pressupunha-se aqui uma ética escolar. Portanto, é um valor que eu passei por este período, eu até hoje ainda não percebi bem o que é a ética escolar. E, portanto, este concurso especial para os estudantes que estavam no sistema profissionalizante pressupunha isto, ou seja, era a concretização do princípio da equidade e da igualdade de oportunidades de acesso e no ingresso ao ensino superior, que não estava calculado no concurso nacional de acesso ao ensino superior e portanto que agora passa a estar calculado. E, portanto, o sistema de de 86 que passaram-se mais de 30 anos para se conseguir, no fundo, cumprir a lei, cumprir na prática. Sim. As leis de base, elas apontam trajetórias, apontam caminhos. Okay? Depois, os sucessivos governos vão fazendo várias reformas no âmbito daquelas diretrizes, digamos assim, que a Assembleia da República assim determinou. É assim com a educação, é assim com a saúde e por aí fora. A lei do Sistema Nacional de Saúde é uma lei do António Arnaud e também é uma lei antiga.
E, portanto, os alunos que estejam em situações de ensino profissionalizante passam agora a ter, do ponto de vista do acesso, a mesma condição que um estudante que esteja no ensino secundário normal. Ou seja, não há aqui uma barreira que havia antes, uma barreira para o estudante poder aceder. Portanto, eu sei que houve muitas críticas, porque muita gente dizia isto é uma forma do estudante, isto vai cortar o número de vagas do concurso nacional. Aqui não está nada disso previsto. Como o nome bem diz no concurso, é um concurso especial de acesso. É a mesma coisa que existe como o concurso maior de 23 anos. Portanto, independentemente do número de estudantes que entram através do M23, não há um corte no concurso nacional. Portanto, aqui há uma adição relativamente a isso. E, portanto, eu acho que a tónica da questão, apesar de ter havido muitas críticas, o país tem que apontar um rumo, tem que dizer o que país é que queremos para amanhã, não é? E, portanto, a lei é uma aposta, sobretudo, na qualificação das pessoas, okay? E, de facto, nos últimos anos temos assistido a grande parte das políticas que se têm implementado, sobretudo na educação, tem sido direcionado para as pessoas. E, portanto, antes falávamos em recursos humanos, em cérebros em fuga, agora falamos de pessoas. E pessoas dá um sentido romântico ao discurso, e é muito importante que assim o seja. Portanto, trazer a literatura para o nosso discurso é sempre bom. E, portanto, este concurso especial vai permitir que muitos estudantes, atenção, que no ensino secundário, cerca de 45% dos estudantes já são estudantes que estão no ensino profissionalizante. Significa que daqui a 3 ou 4 anos, as universidades estariam perante um grande problema, que é que teriam poucos estudantes a aceder. Não é? E temos muitas escolas no ensino universitário e no ensino politécnico que têm áreas que podemos chamar de profissionalizantes. Por exemplo, na Universidade de Lisboa não existe, mas existe a Escola Superior de Turismo. Não é? E, portanto, que pessoas que frequentam o ensino profissionalizante através das novas oportunidades, eu vou chamar novas oportunidades porque eles voltam e meia mudam o nome, mas o primeiro não foi novas oportunidades. E pode haver estudantes que tenham optado, naquela altura da sua vida, por várias razões, ter optado pelas novas oportunidades e ter percebido de que talvez queriam outra coisa. Não é? Nós com 12, 13 ou 14 anos não temos grande consciência, e aqui está a palavra, não temos grande consciência do que é que queremos fazer para a vida, não é? Nós quando chegamos ali ao nono ano fazem-nos a pergunta de o que é que queres ser quando fores grande, não é? E depois, eu lá está, eu não sei o que é que eu comi ontem, muito mais o que é que eu vou comer amanhã, não é? Ou o que é que vou fazer amanhã. E, portanto, muitos de nós somos pressionados ou influenciados por familiares ou por amigos. Olha, eu vou para a medicina porque o meu amigo também foi para a medicina e ele é bom. E depois eu percebo que no âmbito daquele curso que estou a fazer, de facto, não é o que eu gosto. Quantos alunos, é uma coisa que eu por acaso estou muito curioso por saber, quantos alunos nos últimos 10 anos pediram para mudar de curso? Ou seja, que entraram no ensino superior e que depois se aperceberam que a medicina não era bem aquilo que eu queria. Não é aquilo que eu via ou aquilo que eu sentia que era bom na altura, não era bem o que eu estava à espera. E, portanto, acabam por mudar, não é? E, portanto, eu acho que este concurso especial vai permitir que muitos estudantes que estão já no ensino secundário e que representam cerca de 45% agora. Estamos a falar de números do ano letivo anterior. Portanto, ainda não temos dados deste ano letivo, mas teremos daqui a 4 ou 5 meses e teremos uma noção se este número diminuiu ou só aumentou. E se aumentou é preocupante, né? Porque significaria que as nossas universidades daqui a 10 anos teriam muito poucos alunos e que inviabilizaria o próprio financiamento das instituições. E, portanto, este concurso vai permitir a correção ou o cumprimento da Constituição, ou seja, de que no acesso ninguém pode ser impedido de frequentar seja o que for. Okay? No acesso eles são iguais. E o concurso não prevê que o estudante que entra pelo concurso profissionalizante seja depois impedido não. Ou seja, ele quando está no ensino superior, ele é um aluno como todos os outros. E o que é que eu quero dizer com isto? O aluno que tenha entrado através do M23, que tenha entrado através do concurso nacional de ensino superior, ou que tenha entrado através deste concurso especial para os estudantes profissionalizantes, na universidade são todos iguais. Okay? Portanto, os métodos de ensino são iguais para todos. Não se vai criar um método de ensino especial para este estudante em concreto, ou para aquele estudante em concreto. Na universidade todos são iguais. Portanto, existe aqui uma espécie de igualdade entre todos, e todos depois lá está. Dentro da universidade tem que dar um litro, passa a expressão, para, lá está,
subirem no elevador social, como todos dizem. Muito bem, está respondido. E estavas a falar no elevador social e é mesmo essa a temática da próxima pergunta. Diogo, pode falar Pode falar, professor. um bocadinho mais alto. Diogo, é que este regime, este novo regime que foi criado agora, e que ele está centrado em reequilibrar a igualdade de oportunidades no acesso ao ensino superior. Ou seja, nós quando olhamos para o Estado Social, nós temos que encarar o Estado Social. O Estado Social foi a melhor invenção do homem. Okay? E, portanto, se recuarmos no tempo, percebemos que foi, de facto, a melhor criação do homem. Ou seja, de que enquanto que há muitos milénios atrás tínhamos o bárbaro que fazia o que queria das pessoas, okay? E ele é que escolhia quem é que podia ascender e não ascender, aqui não. Aqui todos nós, portugueses, não portugueses, uma pessoa que vive em Tavira, ou em Lolé, ou em Vila Real de Santo António, todos são iguais. E, portanto, este concurso vai permitir que a formação, qualquer um possa escolher e cada um pode escolher, que no acesso, ou seja, não há nenhum impedimento. E havia esse impedimento. Okay? Por exemplo, nós quando vamos a um centro de saúde ou quando vamos a um hospital, okay, somos tratados e no acesso ninguém descobre a taxa de moderadora, é outra coisa. Ninguém descobre uma taxa ou um preço para eu ser tratado. Eu, se chegar ao hospital hoje e se estiver a precisar, sei lá, de uma operação ou outra coisa do género, o hospital público vai-me tratar independentemente da minha condição económica, da minha ascendência social e por aí fora. Portanto, isto é muito importante e é um passo que estamos a dar para tornarmos o nosso Estado Social, lá está, mais social ainda. O professor queria dizer alguma coisa para... Não, eu estava só a pedir-lhe que falasse um bocadinho mais alto. Ok. O Helder muito bem, mas assim é um bocadinho... Não está a ouvir muito bem, olha, não sei. Vou tentar falar mais alto. Queria dizer que a nossa próxima questão vinha exatamente ao encontro desta questão da mobilidade social e económica. Soubemos também não há muito tempo que investigadores concluíram, digamos assim metaforicamente, que o nosso elevador social estava avariado, não é? que tinha parado, que nós não estamos a conseguir, de facto, combater as desigualdades por vários motivos que estão relacionados também com o crescimento tímido que temos tido. Nós sabemos que quando há menos crescimento económico é mais difícil combater as desigualdades, sobretudo na distribuição de rendimentos e assim. Falámos aqui também da questão do emprego e acordámos de facto, ou vocês acordámos hoje na qualidade de oradores, que a universidade também devia servir naturalmente para oferecer empregos, não vou dizer bons empregos, mas pelo menos empregos dignos que paguem um salário justo e que esse salário sirva para que nós consigamos de facto ter uma vida minimamente digna. Parece-vos que a universidade ainda serve desse propósito de ascensão social, de mobilidade social, ou se esse propósito hoje está posto em causa? Creio que durante a crise ele foi posto largamente em causa. E se concordam ou não, que há sempre aquela discussão que eu acho que nós nunca chegamos a saber bem, ou pelo menos eu nunca chego a saber bem quem é que tem razão, quem é que não tem razão, não consigo de facto tirar uma conclusão, que é da questão que vem aqui ao encontro, que é da oferta formativa. Quer dizer, formamos muito para ali, naquela profissão, naquele tipo de formação, e depois chegámos à conclusão que se calhar nós não precisávamos de ter tanta gente naquela formação e permitiu-se durante muitos anos que se formassem, se acumulassem cérebros ou se acumulassem todos com determinado tipo de qualificações, e depois, por muito que não é uma questão de não conseguirem emprego, com as qualificações que têm, não se conseguem depois adaptar. Isso é pior do que não conseguirem emprego. Eu, com as qualificações que tenho, não me consigo reconverter. Como é que a universidade pode servir a essa reconversão e a mobilidade social simultaneamente? Então, muito rapidamente, dividiria a minha resposta em duas partes. Uma primeira que tem a ver justamente com aquilo que escapa à universidade, ou seja, aquilo que está fora do nosso campo de atuação. Ou seja, a universidade pode compreender o que aconteceu um pouco no mundo inteiro, mas sobretudo no Ocidente, nos últimos 30, 40 anos,
em que efetivamente o Estado Social de que o Helder falava diminuiu a sua eficácia. E aquilo que, no fundo, está associado ao elevador social é, em parte, a possibilidade de uma distribuição mais equilibrada da riqueza produzida num país entre dois fatores de produção clássicos da economia, o capital e o trabalho. O que nós assistimos é que nos Estados Unidos, na própria Europa, em virtude das opções que foram tomadas por modelos de economia e de política económica que nós designamos, à falta de melhor conceito, não é? Por modelos neoliberais, mesmo que o crescimento fosse ainda mais exponencial do que haveria sempre um abismo social crescente, porque essa é a lógica, ou seja, nós estamos numa fase de concentração da riqueza nos mais ricos, não é? E, portanto, a universidade pode pensar sobre o assunto, deve pensar, mas evidentemente que cabe à sociedade no seu conjunto, às políticas da sociedade, combater essa situação que é explosiva, não é? Que se pode tornar explosiva. Este é o primeiro aspecto. Portanto, também não podemos ficar como o Atlas, não é? Com o peso do mundo em cima dos nossos ombros. O segundo aspecto que me parece aqui extremamente importante é a versatilidade da oferta educativa, que é um pouco também aquilo que andamos aqui, a sua pergunta estava lá, aquilo que o Helder há pouco disse também ia nesse sentido, e que é o seguinte: ninguém dentro da universidade ou fora da universidade consegue adivinhar como é que vai ser, digamos, a rota do futuro, não é? Portanto, onde é que a inovação tecnológica vai surgir, quais os impactos que essa inovação tecnológica vai produzir no mercado de trabalho, etc. Portanto, a única coisa que a universidade pode garantir, enfim, para além do seu contributo, evidentemente, para, dentro daquilo que é possível conhecer, não é? Traçar estudos prospectivos sobre o que está a acontecer, não é? Mas a única coisa que a universidade pode tentar fazer, e pode fazer, é ter uma oferta formativa mais versátil. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer que, hoje em dia, as pessoas procuram a universidade não necessariamente só para fazerem licenciaturas, graduações e pós-graduações. Nós temos muitos graduados que procuram a universidade, por exemplo, não para o mestrado ou para o doutoramento, mas porque esperam que a universidade os possa ajudar num determinado momento, num determinado desafio profissional. É aquilo que se chama a formação ao longo da vida. É uma boa designação, não é? A nossa Universidade Portuguesa, penso que tem muito a fazer em matéria de formação ao longo da vida. E esta formação ao longo da vida é múltipla. Não há nenhum departamento, nenhuma área das ciências, das duas culturas, não é? Se quisermos, de letras ou de ciências de métodos quantitativos, que escape à possibilidade e ao dever de ter ofertas formativas nestes domínios. Não é? Por exemplo, eu posso dar casos de alunos meus, não é? Eu sou filósofo, não é? Ensino filosofia, e tenho tido ao longo dos anos alunos que alguns deles entram já numa fase bastante avançada da sua existência, alguns deles até são reformados, e que vêm de áreas do mais diferenciado, não é? Do setor financeiro, pessoas que trabalharam em fundos de pensões, em bancos de investimento, etc., não é? E que descobrem ao fim de muitos anos que a filosofia é muito importante para a vida deles, não é? Mas temos também, claro, agora que o país e a Europa estão numa fase de repensar uma espécie de segunda industrialização, não é? Nós temos também nas áreas técnicas, nas áreas que no fundo pertencem mais, por exemplo, na nossa universidade ao IST, não é? Instituto Superior Técnico e outras universidades e outras faculdades que dela se aproximam, nós temos também ofertas formativas que devem ser pensadas, agora sim, numa base, digamos assim, de cooperação e não de subordinação, para aquelas áreas do tecido industrial, do setor secundário, que o país e a Europa considerem que são prioritárias para a sua estratégia de futuro. Não é só, digamos, o fazer mais, é fazer diferente, não é? Se nós queremos ter uma indústria que permita cumprir o pacto ecológico da descarbonização, nós vamos ter que
ensinar, capacitar trabalhadores que já estão no ativo com novas formas de fazer os seus trabalhos e desempenhar as suas tarefas, não é? E aí é preciso mais do que a formação que as próprias empresas dão. As empresas também têm formação, não é? Mas esta formação para uma viragem tecnológica no sentido da sustentabilidade, essa formação tem que ser dada pelas universidades. E se não for a Universidade de Lisboa, é outra universidade que vai surgir, não é? Portanto, isto são aspectos que me parecem muito importantes. Há imenso trabalho pela frente. As universidades têm imenso trabalho, têm que, digamos, têm imensos potenciais estudantes, e não apenas, digamos, o estudante clássico, o licenciado, o mestrando ou o doutorando, não é? Portanto, há também muitas pessoas que procuram na universidade formarem-se, tornarem-se não só melhores profissionais, mas melhores pessoas, não é? A pessoa é um conceito da literatura, mas também da filosofia, como sabemos, não é? Muito bem. Posso dizer, enfim, a nossa hora já está alta. O nosso compromisso é normalmente demorar uma hora, mas creio que tinha aqui mais uma pergunta, mas creio que ela já foi respondida, relativamente à questão da tecnologia, deste mundo pós-pandemia, e sempre daquele apocalipse que por vezes aparece, sempre que de repente há aquelas pessoas que acreditam muito que acontece uma catástrofe e, portanto, a partir dessa catástrofe há um novo homem, e na verdade isso nunca é bem assim. Nunca é assim. E acho que termos trazido aqui estas questões das alterações climáticas e como é que a universidade pode servir este mundo que vai ser marcado por uma crise climática que nós vamos sentir na pele. A vossa geração vai sentir muito, os vossos filhos então muito mais. Exatamente. Portanto, será normal nós em 2050 acordarmos numa manhã de verão e as temperaturas chegarem aos 40 a 50 graus Celsius, será provavelmente um dia normal, e isso é assustador. Nós hoje em 2020 estamos a pensar nisso, acho que, e portanto urge mesmo, de facto, que alguém faça alguma coisa por nós, mas que em primeiro lugar nós também façamos alguma coisa por esse propósito. Gostava de agradecer aos dois, em particular ao professor pelo conjunto de textos que aqui nos trouxe e de pensadores. Perceber de facto a atualidade destes pensamentos é extraordinária, principalmente para uma pessoa como eu, que não estuda propriamente bem os pensadores, ou que a filosofia, ou que às vezes as letras estão um bocadinho lá mais para trás, e acho que faz de facto falta isso. Muitas vezes os cursos, o meu curso é um curso intermédio, sou de economia, portanto acho que é aqui um curso que tanto tem métodos quantitativos como tem disciplinas ligadas ao pensamento, à história do pensamento, mas penso que de facto esse diálogo de saberes e de opiniões e de pensadores não existe muito, na verdade, sobretudo nos cursos mais técnicos. Não acho que ninguém se esforça muito por introduzir isso nos nossos currículos. Deixa-me só dizer uma coisa, Diogo. Eu acho que o grande problema dos estudantes da atualidade é de facto não ter um pensamento crítico acérrimo. Kant tinha uma passagem muito engraçada que era: o homem não é nada daquilo que a educação faz dele. E portanto, se nós não educarmos as pessoas para terem um pensamento crítico, de olharem para as coisas sempre com um sentido crítico muito apurado, nada será possível. Portanto, se nós adotarmos uma postura de conformação, está tudo bem, nada mudará. Aliás, eu sempre que me dizem alguma coisa, eu tenho sempre presente na minha cabeça um poema muito giríssimo, que é um poema de José Régio, que é o Cântico Negro. E há uma passagem pelo poema que é não vou por ali, dizem-me alguns com os olhos doces, estendendo-me os braços e seguros de que seria bom que eu os ouvisse quando me dizem: vem por aqui. Eu olho com olhos laços, há nos meus olhos ironias e cansaços, e cruzo os braços e nunca vou por ali. A minha glória é esta: criar desumanidades, não acompanhar ninguém. Que eu viva com o mesmo sem vontade com que rasguei o ventre a minha mãe. Portanto, ele termina, e depois termina mais ou menos que, no final, sei que não vou por ali. Portanto, é a última estrofe do poema, não vou deslumaçar com o poema. Não vou por aí. Não é? Exatamente, portanto, não vou por ali. Portanto, nós temos sempre que olhar para os problemas que nos apresentam, e apesar de muitas vezes apresentarem-nos soluções,
soluções fáceis, muito simples demais. Nós temos sempre a olhar as coisas com um pensamento crítico. Ok, está bem, isto é a solução, mas porquê esta solução, não é? E temos que encontrar... Agora dizem que a solução para as alterações climáticas é o hidrogênio, não é? Será que isso é a resposta? Ou temos que ir para outra coisa? Portanto, nunca aceitar... Mais complexo do que isso, não é? Certamente mais complexo. Exatamente, portanto, que agora vamos... Exatamente, portanto temos que encontrar, temos que pensar e criticar tudo o que nos aparece à frente. E por muito que nos queiram vender coisas muito simples, ideias simples demais, a universidade tem que ser o espaço do diálogo, tem que ser a arena do debate, das ideias, dos projetos, do desenvolvimento e que caminho queremos para o país e para a Europa. Tu tocaste há pouco num assunto muito engraçado, relativamente do ponto de vista económico e por aí fora. É que nós há 50 anos estávamos fechados dentro de uma fronteira. Okay? E, portanto, eu apesar de aprender coisas em Portugal, não significa que eu depois vá contribuir com a minha formação para a África, para o Brasil e para outros países. Portanto, nós agora somos... Há um slogan giríssimo, que acho que foi uma das melhores invenções que inventaram nos últimos 8 anos da Universidade de Lisboa, desta nova Universidade de Lisboa, que é de Lisboa para o mundo. Não é? E, portanto, nós, de facto, estamos aqui a ser formados em Lisboa, mas depois temos que nos projetar para o mundo e, de facto, encontrar respostas aos problemas que existem, não só em Lisboa, não só em Portugal, mas também em toda a Europa. Okay? Há uma frase, outra frase, eu gosto sempre de terminar citando autores, há uma frase do nosso reitor honorário, que é o professor Sampaio da Nova, que preferiu no 10 de junho, que ele diz que a Europa não é uma opção, a Europa é a nossa condição. E, portanto, se nós não olharmos para a Europa como uma resposta, como a concretização do terceiro D da Revolução de Abril, que foi o terceiro D criado na cabeça do Dr. Mário Soares, se não olharmos para o desenvolvimento como estarmos abertos para a Europa, estarmos abertos para o mundo, nós, lá está, continuaremos aqui nesta quinta e vem outra crise e continuamos nesta quinta. Portanto, temos que olhar para fora, pensar os problemas de forma global, mas agindo sempre local. Porque só assim conseguiremos arranjar as respostas certas, ok? Que estamos a receber agora a herança que os nossos pais, os nossos avós nos deram, que nos estão entregando, como a Lídia Jorge disse, estão-nos entregando agora essa herança, nós temos que receber de braços abertos a herança que estamos a receber, boa, muito boa que foi, porque na altura não podíamos estar agora neste debate, muito boa, e reparar o que ainda pode ser reparado, okay? E fazermos muito melhor do que os nossos antepassados, e quando digo antepassados falo de uma espécie ancestral, fizeram durante os últimos 500, 600 anos. Temos que olhar sempre para os problemas com este pensamento crítico de José Régio, que era um pensador também do nosso país, e olharmos sempre com otimismo, com esperança, e percebermos sempre que a resolução dos problemas mundiais não depende dos políticos, não depende dos diretores das escolas, dos reitores ou dos professores, depende de cada um de nós. Cada um de nós é responsável por tudo o que acontece em Portugal, em França, em Espanha. Todos nós somos responsáveis. E temos de ser muito críticos daquilo que se faz lá fora. Sempre que virmos que uma grande petrolífera decide, por exemplo, há uns anos atrás, que iam instalar hidrocarbonetos no Algarve. As nossas praias lindíssimas no Algarve queriam destruir aquele riquíssimo ambiente que temos lá embaixo. E foi aí que eu conheci, curiosamente, a Lídia Jorge, e travamos batalhas e conseguimos provar de que os cidadãos conseguem mobilizar-se contra projetos que destroem o planeta. E conseguimos que esse projeto do grande empresário português não fosse avante, porque o que estava ali em causa eram valores ambientais, era o futuro. Okay? Não era o futuro de uma pessoa só, mas o futuro da humanidade. Okay? E quando colocamos a questão da humanidade na tónica principal da nossa ação, encontraremos sempre respostas certas e acertadas para os problemas das gerações que seguirão depois de nós, como é óbvio. Muito bem, acho que é uma bonita forma de terminar. O professor quer dizer mais alguma coisa? Não, tudo bem, acho que está que muito bem encerrado. Muito obrigado por terem despendido este tempo para vir aqui no final desta terça-feira, nestes dias de pandemia. Muito obrigado também a todos os que lá em casa nos acompanharam. Estaremos de volta numa das próximas semanas, também aqui por volta das 6 horas, para um outro encontro com outras pessoas, com outros convidados, e que esperamos que seja igualmente interessante e proveitoso para todos.
Muito boa tarde. Acho que podes dizer, não sei se me permites, eu não sei se me permites, vou dizer quem é que será o próximo convidado no âmbito desse ciclo Horizontes Futuro. Este ciclo, acho que tem o propósito de juntar sempre um estudante e os professores, portanto, fazendo aquilo que eu disse inicialmente, que é juntar duas classes da universidade para debater os assuntos. E o próximo convidado, curiosamente, é um escritor, que é o António Cortês, um escritor da cidade de Lisboa e é residente na freguesia de Alvalade, e disponibilizou-se para vir explicar qual é a importância da literatura no desenvolvimento do cidadão. Portanto, estamos a pôr vários problemas em cima da mesa, não pretendemos selecionar os problemas do mundo, mas construir bases sólidas para algo que podemos fazer no futuro. Muito bem, muito bem. Portanto, o próximo encontro já, de facto, com António Cortês e com algum aluno que se juntará certamente a ele. Mais uma vez, muito obrigado aos dois e também a quem nos seguiu em casa. Boa tarde.